Oi, curiosas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Eu sou Ingrid e venho trazer para você mais uma leitura aqui do tarô. O tema do vídeo de hoje vai ser Piriri. Esse nome é muito engraçadinho, Piriri. Bom, pronto, Pedidi, né? Vamos saber aqui o que vem para os próximos 90 dias da vida do Pedidi, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Esse caso é um caso muito recente e, pelo visto, é muito complexo. Tem muitas outras pessoas envolvidas e a gente vai ver aqui a área da carreira e a área amorosa dele nos próximos 90 dias, porque é o padrão de leitura. Então, todos os famosos que vocês veem aí, né, no histórico de vídeos deste canal, quando eles estiverem sozinhos na capa, a gente tem aberto 9 cartas. Primeiro para a área financeira, carreira, e segunda para a área amorosa. Mas, como eu te falei no começo, como é um caso mais complexo, porque envolve questão de prisão, envolve questão de outros influenciadores, eu tô muito na dúvida se eu abro 15 cartas. Tô muito na dúvida em relação a essa questão. E eu acho que eu vou abrir 15 cartas hoje, tá? Porque 15 cartas, geralmente a gente abre para casal. Ou então eu abro carreira, abro área amorosa e depois eu abro somente para essa questão da prisão, né? Vou fazer isso, tá bom? Vou fazer isso porque é o que mais chama a atenção nesse caso atualmente, né? Então vamos falar aqui primeiramente de carreira, depois a gente fala da área amorosa dele e depois a gente acha um tópico aqui para poder falar dessa questão da prisão dele, tá bom? Bom, Sean John Combs, 4 de novembro de 1969. Previsão para os próximos 90 dias da vida dele em relação à carreira. Sean John Combs, 4 de novembro de 1969. Gente, desculpa pelo barulho, tá? Se tiver saindo algum barulho aí no fundo. Eu acredito que não esteja, mas aqui o povo tá doido na política. Prontinho. Vamos lá. Em relação à carreira dele nos próximos 90 dias. Bom, a gente vê que a carreira dele, eu vejo a carreira dele meio que é como se houvesse algumas colheitas ainda positivas, tá? Eu não sei qual depois que estourou essa bomba aí, dessa questão desse pedido, né? Eu acho que eu vi ele muito poucas vezes na vida, tá? Mas quando a gente está falando de de 7 de ouros, a gente está falando de colheita, plantio e colheita. E eu não vejo a colheita sendo totalmente negativa em relação à carreira dele, certo? Porque um cancelamento ainda é um cancelamento, mas o caso é que tem crimes envolvendo. Então, por exemplo, se ele for ficar na cadeia, que a gente ainda não sabe, mas a gente pode descobrir por aqui, se ele for ficar na cadeia, ainda tem gente que defende, né? Então me fala de uma carreira que ainda é consolidada, ainda é uma carreira que tem ainda algum tipo de estabilidade nos próximos 90 dias que vai beneficiar ele, certo? Bom, me fala aqui eu vejo um homem cortando laços com ele. Esse homem já quer cortar laços com ele já faz muito tempo. É um homem muito frio, muito calculista e é um homem que nesse momento na vida do Pediri, ele precisa desse homem. Ele precisa. Mas esse homem, ele claramente, ele quer cortar qualquer tipo de vínculo com o Pediri, certo? Porque esse homem ele não quer perder, sabe? Então é alguém que pode vir à mídia e falar: "Não, eu não quero, não tenho nada com ele". Que eu acredito que isso não sei se isso já aconteceu, mas aqui me fala justamente disso. Um homem que ele precisa ser atrelado de alguma forma. Ele precisa dizer assim: nossa, esta pessoa, ela está comigo. Esta pessoa é alguém que é importante para muita gente. Mas esse homem é como se ele dissesse assim: não tô com ele. Entende? A gente tá falando rei de espadas, página de ouros e 5 de ouros. Eu conto com você, mas você
não me dá aquilo que eu precisava. É isto. Essas 3 cartas, elas falam disso, né. Bom, aqui também me fala de defesa. É, óbvio que vai ter defesa, vai ter necessidade de defesa aqui. E é isso que eu tô te falando, que sabe o que eu te falei lá no começo? Desculpa. Sabe o que eu te falei lá no começo? Que é como se ainda existisse algo sólido no caminho dele em relação à carreira, ainda há onde se segurar, tá? Me fala justamente disso. Me fala aqui que nos próximos 90 dias, existe pessoas que vão defender ele com unhas e dentes, né? Com muita garra, vai defender ele com unhas e dentes, certo? E a gente está falando de nomes grandes, ou nome grande dentro da área que se propõe a defender, porque a carta do imperador e o sete de paus, o sete de paus fala da defesa, tá? A gente tá falando de sete de ouro e sete de paus. A gente tá falando de defesa. E como, pelo andar da carruagem, pode ser uma boa defesa, certo? Nos próximos 90 dias. Em relação à carreira, alguém indo, de repente, para as mídias. Eu não sei se eu tô falando de tribunal aqui, mas eu tô vendo alguém sendo visivelmente muito bom no que faz e no que se propõe a defender. O caso é que o imperador, ele sabe muito bem o que está fazendo. O imperador, ele é instruído. O imperador, ele é alguém que nasceu em berço de ouro. E o que significa isso? É alguém que nasceu para isso, tá? É alguém que fala e as pessoas escutam, certo? Então, em relação à carreira dele, eu vejo gente defendendo e é um homem muito poderoso nos próximos 90 dias. Então, isso se adapta ou à mídia ou à questão de tribunal, essas coisas, tá? Advogado, pode ser alguma coisa nesse contexto, porque eu quero que você observe que a carta de tarô, ela te fala as possibilidades futuras, não dá sentença no caminho de ninguém. Tarô, ele é previsão e não sentença. E a gente tem que ampliar nossa ótica em relação ao que pode vir a acontecer no caminho, para poder comparar com as leituras de uma forma melhor, certo? Nos próximos 90 dias, em relação à carreira dele também, me fala de equilíbrio. Apesar de haver muita luta, existe alguma mudança aqui em relação à carreira dele. Existe alguma coisa, alguma situação que, pelo que eu estou entendendo, pelo andar da carruagem, pode virar um plot twist, tá? Pode ser uma situação que muda completamente o jogo. Não sei se acusar uma outra pessoa, né? Ou se você parar para perceber, não tô falando que o caso do Pedide ele é inocente, eu nem conheço, sabe? Não conheço, mas se você for parar para observar o que aconteceu aqui no Brasil, praticamente na mesma época que aconteceu com o Pedide, foi o caso da Deolane. A Deolane foi presa como um bode expiatório. Se você parar para reparar, ou você acha que a Deolane é dona da Beth, sabe? Ela foi presa, só que ela não é dona daquilo, entende? Então, você entendeu a situação? Ele foi preso, mas tem gente acima dele. Pelo que eu estou entendendo aqui, tem gente acima dele. Tanto é que a consideração de algumas pessoas vai virar completamente na direção do pedido. Tem esse caminho, tá? Por exemplo, as pessoas que odeiam podem começar a diminuir esse ódio e começar para olhar para uma outra situação, certo? Então me fala de luta aqui em relação à carreira e eu vejo se ele vai consolidar ou se ele tem caminhos pelo menos para equilibrar essa carreira dele é porque porque alguma outra situação pode estourar por aí, tá bom? Vamos fazer a previsão aqui para a área amorosa dele nos próximos 90 dias, tá? E vamos aguardar esse negócio aí. Tô chocada. Se vocês estão chocados, tô chocada junto. Imagine eu. Sean John Combs, 4 de novembro de 1969. Previsão para os próximos 90 dias em relação à área amorosa. Sean John Combs, 4 de novembro de 1969. Previsão para os próximos 90 dias em relação à área amorosa dele.
Bom, em relação à área amorosa dele, nos próximos 90 dias, me fala dessa questão da defesa também, tá? E o que isso quer dizer? Pode ser que ele esteja se defendendo muito, em relação à área amorosa. Estou falando de família, de se defendendo em relação à família, se defendendo em relação àquela pessoa que ele ama, que ele gosta, ou que ele quer, ou até mesmo que ele se relaciona. Eu não sei se ele tem namorado ou mulher, esposa. Eu acredito que não. Quer dizer, mas eu não faço ideia. Então, mas também isso daqui não influencia no jogo, não, tá? Porque eu vejo muita defesa dele. É muita defesa da parte dele mesmo. Eu vejo ele tentando proteger os seus, proteger as pessoas, né, em relação à área amorosa. E aqui não me fala só de amor de relacionamento, aqui me fala de amor no campo geral. É como se ele tentasse abraçar tudo que ele ama e todos que ele ama. De alguma forma, de alguma maneira. Existe uma preocupação gigantesca e eu até imagino por quê. Tem muita gente que é sem noção, né? Que tá vendo o cara lá sendo alvo e quer ir atrás da mãe, do pai, dos irmãos, né? É isso. A gente tá falando também de Estados Unidos, né? Pois é. Quem assistiu Precisamos Conversar sobre o Kevin, se eu não me engano, é esse filme, né? Que é baseado em fatos reais, sabe muito bem. O filho da mulher fez uma coisa muito doida, né? Impensável e imperdoável. E ela virou alvo pro resto da vida, por ser mãe dele, né? Só que ela não tinha controle sobre ele, entende? Então é isto. Eu não sei porque eu comecei a falar sobre o filme, mas então é isto, tá? Me fala disso, me fala de uma extra preocupação em relação às pessoas que ele ama. Me fala aqui que nos próximos 90 dias em relação à área amorosa, eu vi essas duas cartas, a primeira carta que eu vi, eu pensei, isso parece um desmanche em relação à área amorosa. Me fala disso, me fala de uma grande preocupação, me fala de impotência emocional. Ele vai estar e se sentir como uma pessoa impotente. É alguém que pensa que lá no passado poderia ter dado mais assistência. É aquela coisa, né? A gente só pensa, só quer quando não tem, né? Quando tem a possibilidade, não faz, né? Agora, quando não tem mais a possibilidade, aí pensa em fazer, sabe? Mas aí, né, já é morta. Então me fala muito disso, me fala desse receio, me fala aqui dessa sensação de que eu poderia ter feito mais. Poderia ter feito mais, eu poderia ter resolvido muitas coisas, eu poderia ter dado mais conforto, eu poderia ter, em vez de gastar o tempo aqui, ter gastado um tempo de outra forma em relação à área amorosa. Então me fala disso, me fala de alguém que fica sendo torturado pela própria cabeça, torturado pela própria mente e pelo próprio passado, tá? Nos próximos 90 dias, eu vejo alguém vindo, um rapaz, em defesa dele. Alguma mulher, ou algum familiar, ou alguém que se propõe realmente a tomar as dores, tá? Mas eu vejo essa pessoa distante. E o que isso quer dizer? Pode ser algo que não seja muito noticiado, ou não seja noticiado para todo mundo, tá? É como se fosse. Ou então pode não ser uma pessoa muito famosa, certo? Então me fala disso. Eu vejo alguém vindo em defesa, parece familiar, parece alguém que ele ama ou que ama ele, sabe? Me fala aqui que existe caminhos para algum tipo de equilíbrio. Eu vejo ele fazendo algum tipo de manipulação, ele manipulando de alguma forma. Carta do diabo, a justiça e o nove de copas. É como se ele manipulasse para conseguir o que ele quer de alguma forma. E o que isso quer dizer? Eu vejo ele falando algo para alguém e ele conseguindo que alguém faça algo por ele. E isso desse para ele algum tipo de estabilidade, um desejo realizado, entende? Então me fala disso. Deixa a moto passar. A moto muito alta. Vamos saber aqui, em relação a essa questão aí da prisão. Nem sei como é que eu pergunto, viu? Não, era pra ter pensado nisso antes. Mas enfim, aqui a gente se descobre. Em relação a essa questão da prisão, né? Vamos perguntar como se desenrola o caso dele perante a justiça, né? Pronto. O que podemos esperar em relação ao que está saindo na mídia, justiça? Na mídia nem tanto, né? Que a mídia mente. Algumas, né? Em questão judicial. Sean John Combos
4 de novembro de 1969. Previsão para os próximos 90 dias da vida do Sean John Combs, 4 de novembro de 1969, em relação à justiça, a justiça dos homens, né? A questão judicial. O que podemos esperar sobre essa, isso que está acontecendo com ele, né? Sobre as acusações e tudo mais. Bom, em relação à questão judicial dele, mais uma vez, mais uma vez. Não, o Seis de Ouro saiu em outro jogo. Saiu em outro jogo? Foi, saiu em outro jogo. Mas enfim, Seis de Ouros bem no centro, né? Me fala aqui que algum tipo de equilíbrio, algum tipo de previsão haverá nos próximos 90 dias, ou pelo menos tem caminhos para isso, tá? Tem caminhos para algum tipo de previsão. E essa previsão é o que dá um pouco mais de diminuição em relação à ansiedade, certo? Porque é como se as coisas começassem a entrar em algum tipo de equilíbrio e algum equilíbrio que possa beneficiá-lo, né? Que deixe ele se sentindo beneficiado nos próximos 90 dias. Aqui me fala também, eu vejo uma mulher. Essa mulher é uma mulher que ela sabe muito bem o que faz, sabe muito bem o que fala. E é uma mulher que eu vejo ela defendendo ele de alguma forma. Não posso dizer que essa mulher pode ser advogada, eh, ou pode ser uma mãe, tá? Pode ser alguém que cuide dele da parte financeira, mas eu vejo ela tendo um papel importante, um desenvolvimento importante. E isso, pelo visto, vai ser falado de alguma forma. E é como se ela estivesse contendo alguns tipos de danos. Uma mulher que contém algum tipo de dano, sabe? A mulher que segura, é como se ela fosse uma barricada e a água estivesse querendo passar. E ela segura lá, ó. Segura. Tem alguma área da vida dele que vai ficar muito segura. Pelo visto, pode ser a área financeira, tá? Mas, enfim. Em relação ao desenvolvimento dessa questão aqui, eu vejo ele lamentando, porque eu vejo algum tipo de perda. Existe algum tipo de perda aqui no caminho dele, porque é como se ele conseguisse ganhar algo em relação às questões judiciais, algo que seja muito beneficiado para ele. Eu vejo ele se beneficiando de alguma forma, certo? Mas, mesmo assim, é como se pudesse ser melhor. Mas, pelo outro lado, é como se ele conseguisse comemorar, tá? A gente tá falando de 5 de copas, de um lado, e 9 de copas do outro. Então, ileso, esse homem não sai. Ileso, com a imagem 100% limpa, e perante a questão judicial, esse homem não sai. Ele não sai. Mas ele vai levar alguém com ele. Ele vai conseguir provar algum tipo de inocência, certo? Pelo menos tem caminhos para isso em relação à questão judicial. E é como se mesmo assim ele acabasse levando algum tipo de acusação, mas pelo menos é como se algum dano ali é contido, entende? Eu acho que esse julgamento ele não acontece em 90 dias, mas pelo menos, eu acho que não, né, pelo menos, porque geralmente quando a gente vê filmes e séries assim sobre fatos reais, a gente vê que essas coisas se desenrolam durante um bom tempo, né? Mas pelo menos ele consegue ali se livrar de alguma coisa, tá? Eu vejo ele se livrando de alguma coisa e botando no lombo de outro. Me fala aqui que nos próximos 90 dias, 3 de paus, as de espadas e 3 de espadas. É como se ele tivesse solto e preso ao mesmo tempo. Solto e preso. Eu acredito que solto, se ele tiver todas as acusações, ele não sai. Ele não sai. Mas por que ele tá preso ao mesmo tempo? Pode ser que aconteça algum tipo de distração, acusação sobre outras pessoas e consiga respirar de alguma forma e depois ele volte. Tem alguma coisa nesse contexto, tá? Porque o 3 de paus me fala de uma pessoa, me fala de uma pessoa que das duas uma, dentro desse contexto dessas três cartas. Ou ele consegue sair e depois ele tem que voltar, ou ele começa a
se acostumar com o ambiente de vida dele que vai ser ali, diante da acusação, cadê essas coisas, e ele começa a jogar um jogo no qual ele começa a apontar para um monte de gente. Ele começa a apontar. E ele não vai ter nem dó nem piedade, a não ser que faça algum tipo de acordo com ele. Entendeu? Em relação à questão judicial, não tô falando nem de julgamento, nem de justiça dentro dessa situação. Mas esse homem aqui tem caminhos abertos para conseguir se livrar de algumas coisas e ele vai jogar no ombro de outra pessoa, outra ou outras pessoas, certo? Porque existe um respirar dentro dessa leitura. É como se ele conseguisse respirar. E se ele tanta coisa sufocando ele neste momento, como é que ele vai conseguir respirar? Ele conseguindo provar a sua inocência diante de alguma situação, algumas situações pelo menos, tá? Então é isso. Ele não vai ser ele não vai cair, ele é como se dissesse assim, ó, esse homem tem caminhos pra cair, mas ele cai atirando. E por ele cair atirando, ele ainda atinge alguns alvos, entendeu? Então é isso, porque eu não vejo ele 100% triste aqui não, em relação à questão judicial, tá? Vou te contar uma coisa, esse homem não tá se sentindo perdido, ele não tá, e nos próximos 90 dias, dificilmente ele vai se sentir perdido, esse negócio aqui ainda vai virar. Essa questão desse caso judicial dele ainda vai virar. É o que eu falei, né? A gente viu da questão da Deolane. Deolane, que ela foi acusada de muitas coisas envolvendo a Beth. Só que a Deolane não é dona da Beth. E o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que este homem aqui, ele tem provas contra ele, tem muita coisa, né? Ele tá sendo acusado de muitas outras coisas muito bizarras e que eu não duvido de nada, não tô aqui defendendo porque eu nem conheço, mas mesmo assim a gente tem que saber o que é que tá por trás. Por quê? Porque esse povo cheio de dinheiro, com o rabo topado de dinheiro, é sempre assim. Faz um monte de merda, faz um monte de merda e fica. O que tem mais dinheiro sempre se safa. Sempre, sempre se safa. Né? Tá ali no meio das merdas junto e daqui a pouco sempre se safa. Tá? Não tô falando que esse daqui é inocente, não, tá? Não tô de jeito nenhum dizendo que ele é inocente. Mas a justiça é para quem tem, ela só beneficia quem tem dinheiro, tá? E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado da leitura. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueça, o Instagram é o primeiro link aqui na descrição. E pelo Instagram você me manda o nome do seu famoso casal pra eu colocar na enquete. Tendo espaço, eu coloco na enquete, né? Que vai ser terça-feira e sexta-feira. É sexta-feira, terça e sexta. E é isto. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!